E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com muito orgulho, com muita honra, recebendo três grandes convidados, três grandes amigos, três grandes colegas aqui nessa nossa primeira edição do IBIOcast, para a gente conversar um pouco sobre ultrassom, sobre carreira médica. Ultrassom, claro, porque está no nosso DNA. A gente começou a escola, a IBIO, focada em ultrassom. Hoje a gente conseguiu ampliar mais esse leque, mas no nosso DNA está sempre ultrassom e a aplicação do ultrassom em várias carreiras médicas, em vários tipos de carreiras médicas. E hoje a gente está aqui recebendo três colegas que têm uma história longa já com ultrassom, uma história, alguns com história um pouco mais longa, outros mais curtas, com a IBIO também. E vamos conversar e conhecer um pouco mais esses colegas, conhecer o impacto que o ultrassom e também que a IBIO teve na carreira desses colegas, ou tem tido na carreira desses colegas, que são bons profissionais, são colegas que zelam muito pela melhoria contínua, que estão sempre muito alinhados com os nossos valores da IBIO, estão próximos aqui do nosso ecossistema, estão sempre melhorando, estão sempre evoluindo, estão sempre ensinando também, que é outro ponto muito importante para o aprendizado. Então, estou aqui com o Dr. Sérgio, que é hoje nosso professor, não aprendeu com a gente, é um cara que já está há muito tempo no ultrassom, e depois ele vai falar um pouco mais da história dele. Acho que ele está aqui para isso, para destrinchar toda essa história de vocês, para outros colegas também verem e se inspirarem, tanto nas carreiras, quem gosta de ultrassom, ou ver onde o ultrassom pode entrar na sua carreira, ou ver formas até de trabalhar e evoluir na carreira médica. Estamos aqui com a doutora Melry, que é uma grande amiga, grande parceira, que já foi aluna da IBIO, que hoje já foi monitora da IBIO, já foi professora da IBIO, atualmente tem ajudado a gente nas aulas também da IBIO, e está com a carreira muito consolidada. Vamos falar um pouco mais disso também, lá na região de Barra do Corda, Presidente Dutra, mas principalmente Barra do Corda. E Dr. Cássio, que está aqui, outro grande amigo, que foi aluno nosso da IBIO, foi aluno de vários cursos da IBIO, sempre investindo muito na carreira, e hoje é monitor também da IBIO, ajuda muito a gente lá na IBIO, nos projetos da IBIO, nas aulas da IBIO, ajuda muitos outros colegas, sempre com essa visão que a gente tem, que é outra valor muito nosso, de partilhar o conhecimento, de contribuir com a formação de outros, de multiplicar talentos. Acho que esse é um outro ponto muito importante de visão lá da IBIO. E hoje ele está lá em São João do Piauí, principalmente, está em outros lugares também. Mas todos aqui, acho que praticamente todos, acho que menos eu, né? Mas praticamente exclusivamente da ultrassonografia. Dr. Sérgio, depois a gente vai falar um pouco mais, é GO também. E aí agora eu queria ouvir um pouco os colegas, um pouco sobre a carreira, como é que começou essa história com o ultrassom, como é que desenvolveu, e como é que tem atuado atualmente. Vamos começar com o mais graduado aqui, Dr. Sérgio, que é o mais antigo aqui dos colegas. Beleza, então assim, é um prazer estar aqui neste canal. Vou me comportar aqui entre amigos. Estou em família, então vou pedir a liberdade de ser espontâneo. Super, super. Porque assim, a minha carreira foi um pouquinho diferente do que geralmente você tem, né? Hoje em dia eu sou obstetra, especialista em medicina fetal, né? Então eu fiz uma residência de 3 anos, fiz uma subespecialização de 2 anos e prestei a prova de subespecialidade na Febrasgo, né? Então hoje a gente tem os 2 RQS, de obstetrícia e de medicina fetal. Só que minha carreira, ela veio primariamente do ultrassom. Geralmente o colega da fetal, ele fez a graduação de GO, fez medicina fetal, se apaixonou por ultrassom e vive só do ultrassom. A minha carreira foi um pouquinho diferente. Eu me apaixonei pela ultrassonografia no 6º período, quando eu paguei imaginologia. Então, eu já sabia que eu ia fazer ultrassom e que eu ia me dedicar àquele método, né? Eu pensava no começo em fazer radiologia, tanto que eu passei para radiologia, passei para obstetrícia, mas decidi ficar na parte de obstetrícia. E o ultrassom me abriu caminhos que eu acho que eu não poderia abrir se não fosse com ele. Então, assim, como eu, de uma maneira muito precoce, sabia que eu queria fazer a imagem, na graduação eu fiz os cursos de ultrassom. Então, eu saí com o CRM já dominando toda a ultrassonografia básica. Então, eu já fazia abdômen masculino, abdômen feminino, transvaginal. E meu primeiro plantão, diferente de muitos recém-formados, não foi no pronto-socorro de urgência, né? Não foi como todo mundo sai, que vai para o PS geral.
eu consegui trabalhar com ultrassom no meu primeiro plantão. Então, meu primeiro plantão era de O ultrassom. primeiro dinheiro que caiu foi O primeiro ultrassom. dinheiro que caiu foi de ultrassom. E isso Não porque pegou porta. eu pegava a porta, mas assim, um dia na semana, os outros 6 era ultrassom. Então, eu consegui... tudo que eu tenho hoje em dia é por causa do ultrassom. E porque eu consegui me organizar até meio que previamente. Como acadêmico, eu já tinha a graduação básica de ultrassom, né? Eu tive a oportunidade de crescer muito dentro do ultrassom. Eu morava numa casinha que era dentro do hospital. Fui para o sul do Pará, né? Fui para o interior do Pará. Então, toda urgência que tinha de madrugada, gestante que precisava fazer ultrassom por sangramento, perca de líquido, eu fazia. Então, isso agregou muito para o hospital e agregou muito para meu De aprendizado. conhecimento. Muito. Nada como plantão para aprender. Para aprender. Então, eu passei 2 anos crescendo e aprendendo junto nesse hospital do interior, e eu via minha demanda em tal área e eu me preparava, fazia um curso. Como era no sul do Pará, a gente trabalhava no hospital que tinha vínculo à Vale, então eu conseguia pegar um avião da Vale para São Paulo em 3 horas. Então eu fiz o curso, aí eu precisava fazer avaliação morfológica, aí fiz o curso de morfológico de primeira em São Paulo, morfológico de segunda em São Paulo. Lá não tinha para quem a gente encaminhar, então Tinha que resolver. tinha que resolver. Era a Então, referência eu me do meti muito em cardiologia fetal e me meti muito em neurologia fetal porque não tinha para quem que encaminhar. precisava ser a referência, né? Acabava que era Biópsia, não tinha para quem encaminhar, eu tive que aprender biópsia. Então, os cursos de biópsia, os cursos de morfológica avançado e os cursos de eco fetal, eu fiz, eu nem era obstetra, eu era médico geral e ultrassonografista geral. Então, a demanda dos meus pacientes do interior, eu tentava aprender meio que autodidata e ia para os cursos nessas grandes escolas, porque lá a gente não tinha oportunidade de ter uma escola. Então, tinha essa proximidade com a Cetro de São Paulo, a gente acabava indo para lá e meio que a área que precisava no hospital, a gente fazia a supria complementação. a complementação. Eu passei 2 anos dessa forma, aí que eu fui passar na residência. Então, assim, eu entrei na residência com a mão muito boa de ultrassom. Eu entrei na residência de GO já sabendo fazer ecocard, já sabendo fazer morfológico. Então, para mim, eu consegui tanto melhorar minha expertise no ultrassom, por ter essa base e porque eu tinha os pacientes patológicos para avaliar, e consegui melhorar minha expertise dentro da obstetrícia porque eu não terceirizava esse serviço. Então, se eu tinha urgência, eu não ia mandar para o radiologista da porta, eu fazia ultrassom e eu conseguia resolver e agilizar o quadro daquela paciente. Então, eu acho que o ultrassom, ele é apaixonante por causa disso, né? Ele é um método dinâmico, inócuo. Se a gente for falar de preço, uma ressonância compra 2 tomografias e compra 10 ultrassons. Então, o ultrassom é muito mais barato que esses outros métodos. E quando a gente está falando de gestante que não pode pegar radiação, que não pode passar 40 minutos parada dentro de uma ressonância, o ultrassom ele é muito importante para a gente fazer a avaliação desse vínculo materno-fetal. E acho que eu falei muito de carreira, acabei me perdendo aqui. Mas depois tu veio do Pará, passou 2 anos. Isso, Passou 2 anos eu no Pará. fiz residência 2 anos no Pará, fiz Aí depois tu residência veio aqui. em Teresina, Isso, residência. residência Tu aqui, me falou que trabalhou muito na própria maternidade. na própria maternidade. Como Eu era plantonista. residente e plantonista do ultrassom e trabalhava no ambulatório. Eu não saía da maternidade. Minha casa era 5 minutos da maternidade, não era por outro motivo, eu não saía da maternidade. Então, às vezes, na hora do almoço, enquanto o residente ia lá descansar, eu ia fazer... Mais um lugar de muita vivência, né, Muita cara? vivência. De muita vivência de ter o segmento, né? Nesse hospital, com certeza, do Pará, teve uma baita vivência, Sim. uma baita acompanhamento, e isso aí, acho que o grande... Isso é outro ponto muito bacana do ultrassom, que o ultrassom, cara, você é necessário em quase qualquer lugar. Então, é um negócio que também não tem aquela barreira de entrada de trabalho, como um neurocirurgião tem, por exemplo. Não é todo lugar que comporta um neurocirurgião. Ultrassom não, tu tem demanda Todo lugar. morro cabeça do tempo, tem demanda em Monsenhor Gil, tu tem demanda em
Qualquer cidade de 10 mil habitantes, tu tem todas as demanda por especialidades. Então, até uma dica que eu dou para a pessoa que está querendo investir na carreira, ainda dentro da graduação, ou recém-formado, mas o ultrassom, ele é um coringa da medicina. Se você for para ortopedia, você tem que ter conhecimento de ultrassom, de articulação, músculo esquelético, dentro da reumatologia, hoje em dia até dentro da dermatologia e cirurgia plástica, a gente está falando de ultrassom dermatológico, está falando de ultrassom em avaliação de implantes, obstetrícia, clínica médica, intensivismo, isso a gente nem fala, que o ultrassom já está ali incrustado na mão do profissional. Então já tem que ser seu estetoscópio, já tem que ser sua principal ferramenta de avaliação, né? Tem um exame físico e ali o ultrassom do lado para poder fazer essa complementação. Então eu acho que é um método que, se deixar eu falar, eu passo o podcast todo falando bem do ultrassom. Então tem que ficar me interrompendo, fazendo perguntas. E o grau de resolutividade depende muito do grau de dedicação que tu tem ao método. De se dedicar a aprender, estudar e continuar. Tem um professor nosso, depois a gente vai trazer aqui, Dr. Ian. O Dr. Ian é um cara aficionado por estudo, está sempre estudando e evoluindo, né, dessa área do ultrassom. Então, acho que é muito ir atrás do desafio. Acho que é muito o que aconteceu com o Sérgio aqui. Isso aqui é um negócio muito importante. É você não se restringir. Às vezes o Sérgio era a última escolha lá, era a última, era o ponto final de decisão clínica ali, né? Então, dependia muito do Sérgio. Então, tinha que encarar, e tinha que ir pro livro, tinha que estudar, tinha que, às vezes, sem tanto suporte, né? Acabava que não tinha muito a quem recorrer no seu livro, né? E às vezes é uma coisa que é muito, muito boa do nosso ecossistema. A gente ter justamente essa possibilidade de ter um caso mais complexo, a gente discute aquele caso, leva para o grupo, não fica com aquela dúvida só para você e aumenta muito mais a resolutividade. Porque a gente sabe, tem casos que fulano aqui vai ter dúvida porque está iniciante, mas tem casos que ele vai ter dúvida, mas o Sérgio teria dúvida, ou o Ian teria dúvida, ou eu teria dúvida. Então, qualquer uma pessoa, mesmo mais graduada, vai ter dúvida do mesmo jeito. E, às vezes, aquele trabalho em equipe, de vivência, de somar vivências, dá muito mais respaldo e dá muito mais chance de chegar a uma interpretação fidedigna e chegar ao resultado final, que é ajudar aquele paciente, né? Ajudar o cliente final. E é esse o motivo de eu não largar o SUS, de ser apaixonado pelo SUS, é porque você pode fazer uma agenda de 200 pacientes no privado, você não vai ter a mesma quantidade de casos patológicos do SUS. Então, hoje em dia, eu continuo trabalhando no Evangelina Rosa, continuo trabalhando no CAIM de Timon, que me ensinou muito, Timon me ensinou muito, foi um professor dentro da minha vida. E eu não largo essas instituições porque tanto você é uma paciente que tem um poder aquisitivo menor, às vezes para chegar num subespecialista é mais difícil, então meio que eu estou devolvendo ao SUS tudo aquilo que eu aprendi, né? Como continuo em eterno aprendizado, pegando casos patológicos delicados, pegando casos desafiadores, e os casos patológicos é quem ensina pra gente. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quando eu pegava um caso patológico no privado, às vezes era uma paciente que não tinha uma certa condição, e ela fazia o esforço ali para pagar o valor X do morfológico, do ecocardio. Quando eu identificava alguma patologia, daí para frente, para Natal todo, dela era de graça comigo. Eu marcava as reavaliações para eu decorar como era aquela patologia. Então, por exemplo, eu peguei um Ebstein, uma cardiopatia grave. O paciente voltava comigo todo mês, de graça, porque eu queria ver o Ebstein de novo. O Ebstein tem uma frequência de 1 para 2.000. Então, para ver o outro Ebstein é muito difícil. Então, aquele caso eu via 5, 10 vezes durante o pré-natal. E hoje em dia eu tenho muito disso na minha cabeça, desse mental, né? De tanto ajudar a paciente que está naquele perfil, como de aprender junto com o caso dela para ajudar outras pacientes, né? E eu acho que esse ecossistema da EBIL não se paga, valor nenhum paga, porque a gente que não teve a oportunidade de fazer mentorias, na minha época, os cursos eram pontuais. Então, você ia para a CEP, você passava 3 dias e tchau. Você não tinha uma relação com o seu professor, você não tinha um ponto de contato com o seu professor. Então, na hora de tirar a dúvida, era você e o livro, né? Você não tinha
esse ecossistema e esse suporte que uma mentoria, realmente, uma pós-graduação fornece. Então, a gente teve que passar por escadinhas dentro desse crescimento de conhecimento ultrassonográfico, que às vezes o aluno da IBIO não precisa passar da mesma forma, porque você ensina o pulo gato, você ensina o pulo do gato, você ensina os pitfalls, que são as armadilhas do ultrassom, e aquele aluno não vai errar igual você. Ele não vai errar e não vai passar por aquela dificuldade que a gente tinha, né? Então, eu acho que esse modelo de mentoria, esse modelo de pegar na mão, acompanhar, tá com seu WhatsApp, é um modelo, assim, diferenciado e que nenhum valor do mundo paga, sabe? O aprendizado não precisa ser tão doloroso. Acho que, às vezes, a gente tem... E tem muito isso no meio médico, né? Às vezes, pô, sofri muito para aprender isso aí, tem que ir mais na... Então, o outro tem que sofrer também. Mas acho que não, cara. Acho que não precisa ser tão... Acho que pode ser uma coisa mais... O fluxo de informação pode ser mais livre. Pode ser mais... A troca de informação, a troca de conhecimento pode ser claro que cada um tem sua responsabilidade, tem a responsabilidade de estudar. É muito individual essa responsabilidade de cada um estudar. Mas acho que a troca de informação pode ser mais fluir mais facilmente. Acho que a gente tem sempre que ter isso em mente, ter isso como um dos valores. Que acho que isso ajuda muito e ajuda muito a comunidade, ajuda muito os pacientes, ajuda muito o nome de todo mundo. Então, todos que estão envolvidos naquele ecossistema tiram proveito disso, né? E aí, doutora Melry, agora vamos falar um pouquinho com a nossa grande amiga, grande parceira aí de várias empreitadas, monitora, ex-aluna, ex-monitora, professora da IBIO também aí, está ajudando muito a gente aí, e acho que é uma grande inspiração. Acho que eu trouxe aqui o Cássio e a Melry porque eles são grandes inspirações, podem ser grandes inspirações para vários colegas que estão no interior, na capital ou em qualquer lugar, mas que podem ver e às vezes não conseguem enxergar isso, e acho que vocês são grandes exemplos de pessoas que hoje vivem exclusivamente, praticamente exclusivamente ou exclusivamente de ultrassom, que estão com carreiras consolidadas. Acho que a Melry tem até uns pontos bem interessantes para ensinar também, porque a Melry tem um posicionamento, e isso é importante também. A gente tem cada vez mais trazer isso para a IBIO, porque é importante ter esse posicionamento também em rede social, de marketing, de trabalhar a marca pessoal, e a Melry tem feito isso muito bem. E hoje ela é uma grande referência na cidade dela, principalmente Barra do Corda, né? Mas apesar de atuar também em algumas outras cidades, mas acho que ela é um dos grandes nomes lá de Barra do Corda da ultrassonografia. E queria que ela mostrasse um pouco como é que entrou o ultrassom na carreira dela, como é que foi a carreira dela, como é que foi o início. Eu sou a Melry, médica, resido em Barra do Corda. E a ultrassom, ela entrou na minha vida de uma forma diferente da do doutor. Eu não me apaixonei pela imaginologia na faculdade. Porém, eu formei fora do Brasil. Apaixonou depois. Isso, consegui entrar no Mais Médico antes de revalidar. E depois fiquei estudando, passou um período ali sem revalida, um período bem intenso. Quando teve revalida, aprovei. Quando eu aprovei no revalida, saiu o resultado. Aí eu fiquei, e agora? Já tenho uma filha, fazer uma residência é complicado. E agora? Que especialidade eu escolher para fazer sem me prejudicar naquilo, sem eu me comparar e dizer, fulano vai fazer isso porque fez a residência e eu não vou fazer, não posso fazer porque não fiz. Entendeu? Tenho muito isso na minha cabeça. E focar, escolher uma coisa e focar naquilo. Eu acho que tudo é dedicação. Lógico que a curva de aprendizado pode ser um pouquinho mais maior, um pouquinho, né? Mas dá certo. Você focando naquilo, escolhendo uma área e focando naquilo, dá super certo. E eu disse, agora vai ser o quê? Aí analisei mesmo, assim, parei e pensei. Eu disse, é ultrassom. É ultrassom e isso foi dia 22. Dia 5 de março eu já estava inscrita no curso em outro estado. Passei um mês lá. Quando eu cheguei, meu aparelho de ultrassom já estava em casa. Isso tudo sem CRM ainda. Peguei meu aparelho e eu trabalhava na área indígena. Peguei meu aparelho, levei para a área indígena e arrochei. Faz ultrassom. E eu não tinha esse compromisso de laudar, porque, estava fazendo pré-natal. Olhava ali, fazia DBP, CC e tal, e tudo, olhava para então, olha, tá aqui, tá tudo bem. Isso. Isso é um negócio que eu falo demais para os alunos da IBIO, viu, Sérgio? Até falei para o Cássio também. Acho que é das coisas que faz a pessoa que faz curso de ultrassom. Isso aqui é um ponto importante.
qualquer coisa que você for fazer de ultrassom, qualquer formação, qualquer pós-graduação, qualquer formação mais intensiva que você for fazer, você vai sair com um certo grau de, de, de insegurança. Não tem como não sair com uma certa insegurança. Ah, vai sair 100% formado? Não vai. Não sai 100% formado da IBIO também. Só que o que a gente consegue entregar? A gente entrega um suporte. A gente consegue ajudar o aluno no pós. Mas a gente ajuda muito também no intra. Para não ser, para a pessoa não ficar só naquela entrega da prática que a gente tem no curso. A prática é aquilo ali. Mas também é você comprar o seu ultrassom, seja até às vezes portátil, às vezes seja aquele de mão hoje em dia, para você começar a fazer, porque ultrassom é mão, ultrassom é prática. Não adianta, é hora de voo. É que nem eu não piloto avião, mas deve ser que nem pilotar avião. Mas é hora de voo, cara. O cara precisa fazer hora de voo. Tem que ter hora de trabalhada no ultrassom. Então, a gente recomenda demais, eu sempre falo isso, fazer ultrassom sem compromisso, porque você faz como se fosse parte do exame físico. O ultrassom nada mais é do que uma extensão do exame físico. Então, você vai lá fazer, tá, como o Sérgio estava na obstetrícia, tenho certeza que ele não laudava na residência de obstetrícia todos os exames que ele fazia. Não fazia sentido, mas ele usava ultrassom em praticamente todos. Tinha até um ultrassomzinho portátil de mão, né? Sim. Certo. Então, fazia. Com aquilo ali ele ganhava, vai ganhando confiança, vai ganhando mão, vai tirando dúvidas, e o grupo fica muito para isso, para tirar essas dúvidas que aparecem, e de toda forma você está ajudando o paciente. Tá com a dúvida ali, você não está com compromisso de dar um laudo, você não prometeu um laudo. Ali é um exame físico guiado pelo ultrassom, e só. Então isso aí é um negócio que é mudança de chave, virada de chave total para quem está aprendendo. É fazer isso aí que tu fez. E peguei meu aparelho. E diferente da IBIO, e foi aí que a IBIO entrou na minha vida. Porque diferente da IBIO, essas outras instituições, a gente só tem contato com o professor durante o curso. Saiu ali do curso, tchau e benção, é só quando aparece aquele anúncio lá para você se inscrever em outro curso. E ainda tem muito isso, tipo assim, começa a explicar uma coisa, mas isso só na pós-graduação de coisa tal. E aí vem, entrega tudo. Entendeu? E foi aí que a IBIO entrou na minha vida. E digo, se não tivesse entrado, talvez eu não teria chegado até aqui. Entendeu? Porque eu costumo dizer assim, gente, ultrassom é o seguinte, ou você entra logo e mede a cara, porque ou você se apaixona logo de cara, ou então você vai achar aquilo impossível. Quanto menos você praticar, mais difícil vai parecer na tua cabeça que tu vai chegar a ter experiência, que tu vai chegar a ter mão. Então, eu meti mesmo minha cara e levava pro plantão. E se chegava alguém com sugestivo de cálculo no rim ou na vesícula, ia lá e é cálculo, você precisa de ultrassom, aqui eu não vou te dar laudo não, vai fazer sua ultrassomzinha, mas você tem cálculo na vesícula, tem um cálculo no rim aqui, tá descendo. Você vai pegando as patologias. E foi assim, o que mudou minha vida, mas isso eu fui criticada até por minha irmã. Mas tu é louca comprar um aparelho, fazer um curso? Eu disse, calma, tudo tem seu tempo, às vezes a gente perde para poder ganhar. Essa transição é outra transição que é muito difícil. Às vezes as pessoas querem tudo ali de imediato. E não é assim. Tudo tem um processo. Eu não fiz residência, mas eu tinha que tirar um tempo daquilo, tinha que perder mesmo, investir, para eu poder adquirir experiência e não oferecer um trabalho de qualquer jeito. Isso nunca foi o meu objetivo, oferecer um trabalho de qualquer forma, só fazer ultrassom e ganhar dinheiro. Não. Era ter um trabalho de qualidade e o retorno financeiro ser só consequência de um trabalho bem feito. Isso é algumas coisas que eu recomendo, inclusive isso vai bem de encontro com algumas coisas que eu recomendo também, que às vezes, nesse começo desse processo, tem uma perda. Sim. E muitas vezes tem uma perda financeira. E tem muita gente muito colega médico, cara, que anda parece que estão com a corda mesmo no pescoço, estão ali no limite, o cara, às vezes, falta de programação financeira, o cara ganha, muitas vezes são os que mais ganham bem, mas acho que os caras torra tudo que ganha e ele não aguenta reduzir 10% do faturamento mensal dele para tirar. Cara, tira um dia que tu estaria para acompanhar um colega, porque a gente faz muito isso também na IBIO. O Cássio estava aqui mesmo antes da conversa. Doutor Sérgio, posso me acompanhar ali? Porque eu quero aprender um pouco de cardio fetal, quero ter uma noção. Então, ali o Cássio está abrindo mão de um dia que ele ia estar ganhando para ir aprender, cara. É isso que a gente faz na residência. E às vezes o cara não tem essa visão de fazer isso enquanto está fazendo uma pós-graduação, um curso. Cara,
Só que ali na pós-graduação no curso, tu está dentro do ecossistema, tu tem acesso a pessoas que tu pode pedir para acompanhar. Praticamente, muitas vezes, uma mentoria que nossos colegas, muitos professores ou outros ex-alunos dão essa abertura, né, por estarem no ecossistema, por terem já essa visão muito de servir, de ajudar, porque já tiveram nessa situação precisando. Então, mas o cara não consegue abrir mão de um ganho imediato ali para poder acompanhar e investir no aprendizado também, investir tempo e deixar de ganhar um pouco para ganhar mais lá na frente, ganhar uma qualidade de vida melhor lá na frente, né? Mas é muito bom esse ponto, e isso aqui é um trajeto que recomendo demais. Fez até de forma quase espontânea, mas eu participei muito desse começo, eu lembro. E durante 9 meses, eu tirava plantão para poder pagar a parcela do meu aparelho. E não me arrependo. Não me arrependo, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi ter esse processo mesmo de aprendizagem, entendeu? Sem compromisso de laudar, sem aquela pressão, né? Se eu ali me equivocasse em algum diagnóstico, mais que responsabilidade, não estava laudado, não tinha um documento, eu também não falava nada quando eu tinha na dúvida, melhor se for fazer um exame. Quando estava na dúvida, mandava para outro colega. O senhor vai fazer um exame, tá bom? Vamos pedir aqui uma tomografia para fazer aqui na emergência, para a gente ver realmente o que o senhor tem. Então, assim, tudo foi acontecendo. Foi aí que eu conheci o Everardo e eu iniciei, entendeu? Quando ele me conheceu, eu comecei a trabalhar na clínica dele, que ele me inseriu num grupo de WhatsApp da IBIL, sem eu ser aluna, eu fiquei assim maravilhada. Eu disse, gente, como assim? O povo tem acesso aos professores nessa escola? Porque faz toda a diferença. Dúvidas são desde pequenas dúvidas. Às vezes você vê ali no início, vê a vértebra, uma pessoa muito magrinha, será que é um tumor? E isso, às vezes, é um colega que jogou lá já a dúvida, às vezes você aprende sem antes ter essa dúvida. Ah, não, mas já apareceu isso aqui, fulano jogou lá um dia. Isso é muito... E esse é o pitfall, né? Essa é a pegadinha, porque assim... E os pitfalls são sempre os mesmos, cara. Interessante. Né? Todo mundo passou, todo mundo passa. Tem uma aula dentro do curso de ginecologia e obstetrícia, que são os pitfalls de ginecologia e obstetrícia. Do mesmo jeito que você tem a coluna vertebral do paciente magrinha, tem o nódulo de costela do exame de mama. Né? Tem um nódulo o esôfago, que é um nódulo, parece um nódulo da tireoide. E o problema dentro da obstetrícia é que, às vezes, um pitfall causa uma iatrogenia no bebê. Então, às vezes, uma cerebral média vasodilatada, com a paciente já em terceiro trimestre, totalmente fisiológico, dependendo de como a pessoa laude, o obstetra interrompe a gestação. Então, assim, eu sempre digo que tem uma curva de aprendizado dentro da ultrassonografia. Para você ficar bom em um exame, você tem que fazer uns 150 vezes o mesmo exame. Bacana. E aí, quando você tem aulas com professores lhe ensinando esses pitfalls, esse número baixa para 100. Então, às vezes, você não precisa fazer aquela quantidade de exames sozinho. Você pode fazer menos exames se você for acompanhado, se você for supervisionado e se você tiver uma pessoa para passar essa experiência. Se tiver um processo de melhoria contínua também, né? Se tu faz um e melhora um pouquinho, Então, acho que se tem uma pessoa para julgar seu exame e falar, melhora nisso. Aí no outro exame, você acelera muito a curva de aprendizado, tendo um mentor que lhe ensine, que pegue na sua mão e que tire justamente as dúvidas nesse começo de processo. Porque eu acho que esse é o número mágico, 150 exames. Se você fez 150 exames sozinhos, você fica bom naquele exame. Mas se você fez 100 exames com ajuda ali do lado, até menos, 50, 80 exames, com o profissional ali do lado, você consegue acelerar a curva de crescimento. E eu acho que é por isso que uma mentoria e não um curso é totalmente importante na vida do profissional. E você falando aqui na sua trajetória, achei muito bonita essa parte de se jogar realmente. Talvez esteja no seu DNA de empreendedora e de se posicionar bem nas redes, que é uma coisa que eu tenho uma super dificuldade. Eu e todos os médicos, a gente não aprende isso, né, na faculdade. Então... Fazer uma mentoria da Mary. Uma mentoria da Mary. Então, assim, apesar de você não ter conhecido o método lá na faculdade, não ter se apaixonado na faculdade, mas você fez uma coisa que eu demorei 8 anos para fazer. Eu comprei meu primeiro aparelho tem 8 anos. Talvez se eu tivesse comprado assim que eu saí da faculdade, eu ia estar muito mais bem posicionado na questão de mercado privado, na questão de depender menos de plantões, entendo? Assim, você tomou uma decisão muito importante, tá? De parabéns por ela,
e talvez seja aí por seu DNA aí de empreendedora. Eu já fui monitor de muitos cursos tradicionais, né? Desses cursos de 3 dias de final de semana, e eu não conto a quantidade de alunos que passavam, eram alunos bons, prestavam atenção na aula, Mas faz muito. que hoje em dia não fazem ultrassom, que todo aquele conhecimento sumiu. Por quê? Ou não se engajaram para acompanhar uma pessoa que tinha um aparelho, ou porque simplesmente não compraram o aparelho, não fizeram um investimento, e todo aquele conhecimento se perdeu, né? Ele sabe interpretar bem o exame, sabe quando solicitar, mas não sabe. E sempre tem um ganho, Oportunidade de mesmo que fazer. o cara não faça, mas sempre tem um ganho. Mas eu acredito que... E vai ter muitos daqui para frente, né? Acho que é uma grande visão de futuro que eu acho que vai ter. Acho que é um novo estetoscópio. Acho que a gente tem tido agora na EBIO muito ortopedista fazendo. Geralmente só a parte de ortopedia. O Sérgio falou aqui de plástico, já vi alguns cursos. Não temos ainda na EBIO, mas já vi alguns cursos focados para cirurgiões plásticos. Cirurgião plástico, até o irmão de uma aluna nossa de GO. Os GOs, claro, já é bem comum os GOs estarem fazendo. Se previne complicação. E vai ficar cada vez mais comum. Alguns não vão trabalhar fazendo exames e laudando exames. Mas para fazer exame, ter uma noção, ajudar no exame físico, cara, tem algumas coisas que não faz mais sentido. O pessoal da UTI para fazer punção de acesso central, cara, não faz mais sentido hoje fazer sem ultrassom. Então, é uma ferramenta anestesista. Hack anestesia em paciente obesa, já estão utilizando ultrassom. Então, cada vez mais vai ser uma ferramenta ubíqua, né, para todo colega médico usar, ter pelo menos uma noção de uso, como hoje todo mundo usa um pouco o estetoscópio, né? Menos a gente, né? O obstetra não tá lá de enfeite, né? Doutor Cássio, agora é você, doutor Cássio. Como é que estão as coisas, meu amigo? Doutor Cássio é um grande colega. Fez na Federal, foi na Estadual? Federal do Piauí. Isso. A faculdade. A graduação, né? E agora está morando em São João do Piauí. São João do Piauí, exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Bem. Eu estava aqui vendo o pessoal falar e fiquei tão encantado com a fala de todos que eu me perdi. Bom, eu primeiro queria agradecer ao Dr. Everardo pelo convite. É sempre muito prazeroso estar na sua presença. Eu falo isso sem medo de errar, porque o Dr. Everardo, ao contrário da Melry, eu não tive o impulso próprio de entrar de cabeça para ultrassom. Eu tive um impulso propulsor, que foi o Dr. Everardo. Na banguela. Exatamente. Band jump, né? Exatamente. O cara tá ali na beirinha, vai. O doutor Sérgio veio, eu lembro que eu era interno da Federal, rodei na obstetrícia, o doutor Sérgio era residente da GO. Eu lembro não porque eu cheguei a conversar com ele, nem ele vai lembrar de mim por isso, mas por conta dos exames. A gente já tinha no internato o Dr. Sérgio como uma referência dentro da maternidade, dentro da Evangelina Rosa, né? Nesse tempo tu fazia residência também? Ou tu era só ultrassonografista da maternidade? Eu trabalhei um ano como ultrassonografista. A gente tinha um setor de embrionário de medicina fetal. E aí trabalhei um ano nesse setor. Aí foi nesse ano que eu me dediquei realmente a estudar para residência. E aí passei, porque eu não veio direto para residência. Eu tinha compromissos familiares que não me deixou eu prestar a prova assim que eu me formei. Então o ultrassom para mim também foi uma ferramenta de juntar dinheiro, fazer a poupança ali para poder depois fazer a residência. Então eu trabalhei um ano na Evangelina como ultrassonografista e depois mais 3 anos como residente. Trabalhei 4 no total. A minha história é um pouco parecida, com a exceção de que eu ainda estou no começo dela. Né? Eu saí da faculdade, eu queria uma residência específica, né? Mas eu não podia sair diretamente para fazer a residência. Precisava, como diz o Dr. Everardo, me capitalizar. Precisava trabalhar mesmo, não dava. E aí o ultrassom ele entrou como uma opção para eu não ficar parado. Poxa, eu vou passar 3 anos só trabalhando, sem estudar? 2, 3, 4 anos só trabalhando, sem estudar? Não, vamos fazer alguma coisa que dê algum retorno, tanto na clínica quanto financeiro, enfim. O fato é que eu fiz o curso. Na época eu estava muito cheio, eu lembro que eu estava cheio de coisas para fazer.
E o doutor Everardo foi essa mola propulsora que não, você tem futuro, você é um cara bacana, você estuda, você trabalha bem, você precisa investir nisso. E eu acabei seguindo os conselhos dele, né? Ele me ligava de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha acabado de comprar uma máquina e eu não queria E ele sequer tinha comprado- montar a máquina. Ele tinha comprado a máquina e a máquina encaixotada lá meses. Exatamente. Cara. Eu, rapaz, como é que tu deixa esse negócio Pois aí? é, pois Que é. geralmente, esse daqui é uma dica boa. Geralmente tem nenhum motivador maior do que um bom boleto para pagar, né? Exato, exato. Mas mesmo com o boleto ele tava parado. Mas a questão, eu comprei a máquina, eu não tinha terminado o curso ainda, e eu fiz a besteira de pedir carência. Aí o boleto não me deu a chegou, pressão que eu deveria ter tido no começo. Quando o boleto veio dar pressão junto com o doutor Everardo, eu não tive escolha, eu caí para cima. Levava para o plantão, praticava, levava na UBS, praticava, levava na família, praticava. E a imagem que na época, no início do curso de ultrassom, ficava muito difícil de compreender, do nada ela começou a fazer sentido. Acho que isso é com todo mundo. Tem um dia que começa a fazer que as sentido. coisas fazem sentido. Que você percebe que mexer no ganho ali, você já consegue ver aquela mesma foto de uma maneira totalmente diferente. Se você movimenta a mão um pouco, já é outro diagnóstico, sabe? Então, as coisas foram acontecendo e invariavelmente eu acabei entrando para a ultrassonografia, trabalhando com ela. Hoje eu trabalho apenas com ela. Eu não devo fazer alguma coisa aqui, outra acolá, mas é besteira. 99% do meu trabalho hoje é com a ultrassonografia. E eu sou muito grato ao Dr. Everardo, sou muito grato ao Dr. Sérgio por ter sido essa referência. Sem ele saber, ele acabou sendo. Né? Sou muito grato à doutora Melry. A gente se encontrou já na IBIL, né? Ela foi fazer monitoria e a gente se conheceu e começamos a trocar muitas experiências. E é isso, essa troca de informações, essa troca de experiências, esse apoio que a gente tem, seja do lado, seja à distância, isso é de suma importância para que a gente consiga deslanchar nesse... E acho que isso é uma das coisas que é mais bacana. É você ver o outro fazendo, aí você vê, poxa, dá para fazer também, entendeu? Acho que isso é que E detalhe, resultado, aquela especialidade que eu queria antes, eu não quero mais nem saber. Agora eu estou pensando em outra especialidade que já tem mais a ver com isso. Né? Em cirurgia geral. Deus me livre. Agora eu já conheço. Tu me falou ali, você tá querendo fazer rádio, né? Isso, quero rádio. É o mal da ultrassom. Aí a gente entra... Cura do ultrassom. Eu queria fazer cirurgia, eu estagiava na época num hospital que tinha muita vascular. Eu sonhava em fazer cirurgia para fazer vascular. Aí quando eu descobri que dava para entrar na endovascular pela radiologia, fazendo ultrassom, eu disse, eu não quero mais saber de cirurgia, não. E acho que até é um caminho mais curto, né? Acho que é um caminho bem mais curto. Não sei, mas... Mais curto do que vascular. Acho que vascular são 2 ou 3 anos de cirurgia geral, mas 3 anos de vascular. 3 de cirurgia geral, 2 de vascular. 2 agora, você pode fazer a cirurgia geral só de 2 anos. Não tem mais. Acabou essa história? Não. Acho que é 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de vascular. Não, 3 de cirurgia geral, 2 de vascular. Pelo que eu lembro, ainda é isso. E mais 1 de endovascular. Mais 1 de endovascular, exatamente. De radiologia seria 3 ainda. Aí para fazer ultrassom duplo, que eu já faço, e aprender a técnica da hemodinâmica, né? E assim, cara, é um conhecimento que não se perde. Não se perde. Sim. Eu tinha agenda de próstata transretal. Fazia biópsia. Então, assim, isso hoje, para mim, eu tenho muita mão de fazer morfológico de primeiro trimestre transvaginal, porque eu tenho mão de próstata transretal. Eu tenho mão de fazer a miniocentese, enfiar uma agulha, às vezes, enfiar uma agulha dentro do tórax do bebê que está dentro da barriga da mãe, porque eu tenho mão de fazer biópsia da tireoide, biópsia de próstata, biópsia de mama. Então, assim, do mesmo jeito que a gente... Os conceitos macros são os mesmos. Né? A gente vê que a técnica se repete. Aprende a guiar
E aí, Com todos- algumas exceções, é óbvio, né? Mas a técnica vai se repetindo. Mas, ó, como é legal. E acho que essa visão de... Por isso que eu chamei muito vocês, porque são colegas que estão sempre evoluindo, estão sempre crescendo. Eu até falei pro Cascasso, fica com vergonha, mas eu acho que ele é uma grande referência hoje lá no sul do estado. Então, um dos melhores ultrassonografistas lá do sul do estado. É um cara que está crescendo. E Hoje a está gente fazendo conhece Doppler, quando a hoje tá pessoa é fazendo... boa, quando tá aqui, né? A pessoa já tem seu consultório, já E tem sua continua vindo, agenda. continua E estudando. aí tá pedindo para acompanhar a gente, tá perguntando quando é que a gente vai abrir aqui o curso de ecocardio. Então eu acho isso muito bonito e eu acho que é isso que diferencia o profissional, é não ter zona de conforto, entendeu? Tá A sempre gente evoluindo. precisa melhoria estudar. Eu, de uma forma ou de outra, entrei nessa parte de educação. Primeiro, eu sempre gostei muito de ensinar. E eu acho que quando a gente faz a graduação, pós-graduação, o terceiro passo é ensinar. Porque você já tem aquele conhecimento, só que se você organiza aquilo na cabeça para ensinar a didática, é uma Fica forma muito de mais você aprender. sedimentado. Então a gente não pode ficar parado. Já tenho todos esses cursos, quero aprender mais, quero fazer um exame avançado, quero reciclar o exame básico. Então, isso que você fez aqui antes de começar o podcast, de pedir para acompanhar a gente, eu acho que isso, não lhe conheço pessoalmente, mas já tenho uma boa impressão de você só por isso. Obrigado. De pedir para acompanhar, de perguntar por curso, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem esse interesse genuíno, entendeu? Quando a pessoa tem esse interesse genuíno é porque é uma pessoa realmente diferenciada. E detalhe, os alunos me pedem para me acompanhar, né? Os alunos... Eu costumo dizer para o doutor Everardo que eu acho que mais do que ter praticado incessantemente a ultrassonografia, o ponto de virada foi ter virado monitor da IBIL. Que você ir, se rever... Geralmente são quem fica referência nas suas regiões. É quem vira monitor. O professor Everardo costuma dizer, cara, financeiramente não vale a pena. Para mim vale. Para mim vale. Por quê? Porque eu ganho muito menos do que se eu estivesse lá, mas eu venho, eu aprendo coisa nova, eu reciclo o que eu tava. E isso várias vezes, já tenho 3 anos nesse processo. Tem aulas que eu já assisti 4, 5 vezes e não me canso. O Dr. Ian é um médico fenomenal, um radiologista espetacular. Toda aula que eu assisto dele nova, tem alguma coisa nova que ele acrescenta. Eu acho isso fantástico. Um detalhe, cara, que muda assim tua vida inteira. Exato. É um detalhe. Isso é bom. Bacana. O Cássio já fez. Hoje está fazendo, é um cara que fez o geral, mas já faz Doppler, já faz músculo. Acho que na região dele pouca gente faz Doppler e músculo. Por isso que eu digo que vira referência, cara, porque acaba virando. A Melry eu encontrei em São Paulo. Tava lá acompanhando uma colega focada no treinamento de uma semana só vendo endometriose com uma grande referência nacional de endometriose. Então, poxa, eu acho que é muito bacana. Tá no interior, tá numa cidade que não é tão grande, cidade de 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. Já tá com nome bom, já tem clientela dela, podia estar lá acomodada, como tu falou. Tava lá em São Paulo, gastando uma boa grana com a viagem, deixando de ganhar, deixando de faturar, acompanhando, pagando caro para acompanhar uma colega focada em endometriose, que é uma coisa que ela tem investido muito, tem virado um grande nome na região toda. Acho que tem pouca gente, inclusive, Piauí e Maranhão, que esteja com a expertise da Melry nessa área de endometriose, porque ela tem focado muito nisso, tem acompanhado, tem estudado, fazendo curso, mentoria, fazendo curso lá em São Paulo. Então, acho que essa é uma visão que a gente... Então, todos eles têm investido muito em si. Então, todos eles têm feito exames mais complexos, não ficaram no básico. E acho que isso é muito importante também. Não se ater, vou fazer ali um curso primeiro. Aquele cursinho de final de semana que esse cara fazia, esse acho que não vai mais muito para frente. Pode até conseguir. Mas, cara, quando tu tem uma coisa mais continuada, tu faz a gente sempre chamava de mentoria. Hoje a gente é pós-graduação também, mas eu sempre digo, a pegada de mentoria vai continuar. Essa é a pegada, é de pegar na mão e tá junto, tá dentro do ecossistema, tá dentro do grupo. Então, mas depois não parar só nisso, cara. Fazer as coisas mais diferenciadas, porque vai entrar mais gente no mercado, vai ter mais gente no mercado. Então, você tem que estar bem posicionado, você tem que estar um cara que, poxa, precisou de músculo esquelético, o cara já sabe, na cidade lá do Cássio, tem mais alguém que esteja fazendo? Tem. Mas tem músculo, tem Doppler com que esteja fazendo. Essa complexidade são pouquíssimos. Então, sempre tem... Restringe mais o leque de profissionais e tu vira uma referência. É isso. Eu acho que
o conceito de pós vem para dar validação externa. Uhum. Agora, o conceito de mentoria, ele vem para dar validação interna, que é o que nós precisamos. Não é fácil você fazer um exame, achar um exame complexo, um exame difícil, e você não ter alguém para discutir. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa interessante de se fazer. A gente estava discutindo outro caso no grupo essa semana, no nosso grupo, inclusive com o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio disse, quem fez essa ultrassom me ligou para discutir a ultrassom. Não para você ver, uma pessoa que está trabalhando em Teresina, nas melhores clínicas, nos melhores centros e tal, liga para alguém para discutir. A gente precisa de alguém para isso. A gente precisa dessa retaguarda. E a IBIO, ela faz isso. Ela dá essa retaguarda. Isso é fantástico. E eu acho legal essa descentralização, né? Porque, assim, há 8 anos atrás, quando eu estava na faculdade, você não via um exame complexo no interior. Não tinha. Quando O paciente tinha que vir para Teresina para fazer esse exame. Deixa eu te contar um pouco só da história da IBIO, aproveitando isso aqui. A gente criou a IBIO, porque a gente tem as clínicas do interior do Maranhão, Biocentro, né? Então, eu queria sair do interior, eu estava querendo ficar mais em Teresina, e eu sabia que todos os exames complexos que tinha lá, era só eu que fazia. E eu não queria deixar, eu vou deixar lá desassistido de exame complexo. Então, eu criei para treinar os colegas locais. Então, nessa daí a gente treinou o Dr. Nilo, que hoje é até prefeito lá de Senador, né? Dr. Nilo, que é um grande ultrassonografista. Gerlando treinou com a gente, Dr. Pavão lá da Baixada do Maranhense, um cara muito bom. Todos são hoje referências. E todos fazem muito tipo de exame. Então, a gente tenho certeza que a gente contribuiu muito para o aumento do nível de resolutividade, cara, nessas regiões. Porque foi aumentando também. Com esse tempo, todos esses interiores do Maranhão eu acompanhei muito nesses últimos, acho que eu cheguei há uns 15 anos atrás aqui, 14, 15 anos atrás na região, de volta, né? E eu acompanhei muito essa mudança de nível de complexidade, resolutividade, primeiro no interior do Maranhão, e acho que mais recentemente no interior do Piauí. Mas Maranhão foi até mais rápido, mais cedo um pouco do que do Piauí. Agora que começaram os regionais, menos tempo começaram os regionais mais fortes, de forma mais forte no Piauí. Mas hoje, acho que essa interiorização está forte e a gente tem contribuído muito para ajudar nisso. Né? Legal esse compartilhar conhecimento, né? Porque tem muita gente que chega para mim, Sérgio, você sabe fazer oftalmo, você sabe fazer ultrassom intraparto, por que você está ensinando outro obstetra a fazer isso? Que às vezes o obstetra tem mais posicionamento digital que eu, às vezes ele vai ganhar mais dinheiro com isso que eu. Mas assim, tanto faz parte da minha meta de vida, que é compartilhar conhecimento, mas eu acho que faz parte também de você ajudar o paciente, porque uma paciente com endometriose no interior, ela não vai precisar vir para Teresina para ter esse diagnóstico, e a gente sabe hoje em dia que endometriose é uma doença que maltrata muito a paciente. O paciente passa 5, 6 anos para ter um diagnóstico e poder fazer um tratamento, e o tratamento da endometriose ele é muito complexo, ele envolve desde físico, a mental, a alimentação, então, fora a própria medicação e cirurgia. Então, assim, um atraso de 5, 6 anos que você não precisa ter porque tem um profissional que está fazendo no interior. Então, tempo atrás nem se falava de endometriose no interior. Nem se falava. Eu convivi minha vida inteira com endometriose. Vim descobrir em um curso de endometriose. E é isso que eu penso, porque, assim, quais são os patinhos feios da minha área, que é a obstetrícia? É neuro e coração. Neuro e coração. Ninguém quer dar diagnóstico de neuro, ninguém quer dar diagnóstico de coração. E são as duas maiores incidências de malformação. Então, a cada 100, 150 bebês que você avalia, um vai ter cardiopatia. A cada 500 bebês que você avalia, um vai ter problema de sistema nervoso central. Então, se a gente não compartilhar conhecimento, não treinar o médico ultrassonografista que está no interior, a gente não vai ter esse diagnóstico. E às vezes tem diagnósticos que você fazendo intraútero, você, além de salvar o bebê, você vai melhorar a qualidade de vida. Então, você treina um colega no interior para dar diagnóstico precoce de mielomeningocele. Essa paciente consegue chegar na gente especialista e indicar uma cirurgia. Você está, além de salvando a vida daquele bebê, melhorando a qualidade de vida. É um bebê que vai precisar de menos derivação. É um bebê que vai precisar sondagem vesical
numa frequência muito menor. É um bebê que às vezes tem possibilidade de andar. Então, assim, descentralizar conhecimento é muito importante. A gente treinar para fazer diagnóstico de endometriose, de cardiopatias, de alterações obstétricas para chegar num centro terciário, treinar alterações de Doppler para dar diagnóstico de TVP, diagnóstico de alterações que aquele paciente pode chegar no neuro, pode chegar no cardiologista de uma forma mais precoce. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que é por isso que eu entrei na IBIL. A gente tem uma história de que um interno que passou pela IBIL e passou comigo na Evangelina Rosa, foi que me apresentou ao Everardo e à Ilha. E eu achei muito bonito tanto esse ecossistema que a gente descreveu aqui, quanto a proposta também da Ilha do Everardo, que estão aí à frente da IBIL, em democratizar esse conhecimento. Então, é por isso que eu estou aqui, somando com esses cursos de obstetrícia e medicina fetal, e eu acho que a gente tem que crescer esse projeto para ensinar mais médicos do Piauí, do Maranhão, do Ceará, a dar diagnóstico no seu interior, a dar diagnósticos complexos e ter uma rede de apoio para saber onde encaminhar a paciente. E, por exemplo, a gente tem um projeto de ecocardio no interior. E aí eu fiz um diagnóstico de tumoração intracardíaca. Hoje a paciente está dentro de um centro fazendo medicação. Quem sabe o que é que seria desse bebê se não tivesse tido esse diagnóstico? E aí fui eu que dei o diagnóstico, mas poderia ter sido outro colega, um aluno. Então, é muito importante esse projeto de disseminar conhecimento e de descentralizar esses diagnósticos complexos, né? Porque hoje em dia, no Brasil, está tudo muito concentrado em São Paulo, está tudo muito concentrado ali no Sudeste. E o Piauí sempre é o patinho feio dessas especialidades. E é obrigação nossa, como subespecialista, voltar para a nossa terra e ensinar cada vez mais pessoas a treinarem e darem esses diagnósticos difíceis, né? Então, a IBIL está de parabéns nesse projeto e os alunos que estão se tornando os professores e a gente vê que eles abraçam essa proposta e tão quanto a gente, né? São apaixonados por ultrassom e por ensinar tanto quanto a gente. Então é muito bonito ver isso crescendo, né? Estamos aqui com 2 ex-alunos e quem sabe no futuro mais 2, e assim a gente vai disseminando conhecimento. Bacana. E é interessante como eu acredito muito nisso, né? Que em energia e valores, né? Pessoas com valores próximos acabam se atraindo, né? Então acho que a gente tem muito esses valores na nossa cultura, no nosso DNA da IBIL, de transferir conhecimento, de deixar o conhecimento fluir livre e multiplicar talento. Acho que essa é uma coisa muito forte no nosso DNA. A gente preza muito por isso, a gente quer muito isso. Então acaba atraindo e vindo gente para próximo da gente que tem esse conhecimento cinético, quer genuinamente ajudar o colega, que acaba ajudando e ajudando também quem está na ponta, né? Formando profissionais melhores, acima de tudo, né? Ajuda quem está na ponta. E queira ou não, cara, isso acaba voltando. Às vezes se o cara fosse mais egoísta, soubesse como isso é bom para ele, o cara faria isso, nem que fosse por egoísmo. Perde por porque ajudar. o cara ganha muito, cara ganha muito porque aprende mais, ganha muito porque vira referência. Então, eu tenho certeza, o Sérgio chegou há pouco tempo, já é um cara que já é muito conhecido aqui, mas vai ficar cada vez mais uma baita referência Tem aqui. perfil e viu. Bem. Mas Semana eu mandei mensagem pra ele, disse, nunca falei isso, eu vou mandar. Mas eu vou mandar. O não já teve. A mulher com esterectomia parcial e um beta positivo. Não pode. Beta quantitativo. Aí é a história, que é um caso difícil para você, difícil para Everardo, difícil para mim. Para todo mundo. Mas às vezes compartilhar essa Isso. decisão se torna mais leve, assim. Então É legal esse ecossistema. Bacana. E o ecossistema não só Bacana. do conhecimento, cara, né? quem gosta do conhecimento, tenho certeza que adorou de saber disso aí, cara. Sim. Quem gosta dos casos. Então, tem coisas, depois com o tempo, cara, as coisas começam a ficar difíceis. As coisas são difíceis pro cara, é difícil para todo mundo. Já não é mais, é um desafio para todo mundo. E aí que vem Mas claro, eu tenho sempre tentado incentivar isso também no grupo, para o cara também, mais iniciante, não ficar com vergonha de perguntar aquilo que acha que é besteira. Porque besteira
todo mundo vai ter, cara, e Vai ter, todo precisa mundo vai ter, compartilhar. É É. claro, não precisa só esperar os casos mais complexos. Às vezes é um temor que eu tenho um pouquinho no grupo. Por isso que a gente fica sempre incentivando e pilhando o grupo para ter essa troca de informação, para o cara não se restringir, né? Não se podar. Isso é importante no aprendizado. Acho muito bom. Mas é isso mesmo que o doutor disse. Um caso raro é raro para todo mundo. É verdade. Difícil É verdade. Às vezes na obstetrícia ali tem um ducto venoso, né? Que é a pedra no sapato de todo mundo. Aham. Aí não, eu não faço ducto venoso. Não, é difícil para você que tá no plantão, mas é difícil para todo mundo. Todo mundo. Sim. É difícil para todo mundo. Então, assim, você tem que entrar de cabeça mesmo, tem que tentar fazer, tirar a dúvida. E o que eu estava falando do ecossistema é que esse ecossistema ele é importante não só para essa questão técnica, mas você aprende outras coisas. Eu estou tentando me posicionar melhor na internet. Mas a Tô- Mary vai tô- ajudar aí, vai dar umas dicas boas tô aí. tentando Trazer investir uma aula da melhor. Mary depois. Estou tentando investir melhor, fazer aí investimentos imobiliários também, porque eu estou aprendendo. Então, assim, as aulas da IBIL, que a gente tem aula toda quinta-feira, e são aulas aleatórias, não é só aula de ultrassom. É aula de como treinar a sua secretária, aula de como fazer investimento em imobiliária, em como se posicionar, fazer lançamentos na internet. Então, eu estou aprendendo muito dentro desse ecossistema e Bacana. em coisas que não é só da medicina, que ninguém me ensinou. Porque, assim, da mesma forma que você não aprendeu a usar ultrassom lá na graduação, que você teve que fazer curso, posicionamento digital, marketing, hoje em dia, é só fora da faculdade que você tem. A faculdade não Soft skills, ensina, né? Que a gente, às vezes, a gente foca muito nas hard skills, né, no conhecimento técnico, mas a gente sempre tenta, na EBIL, entregar também relacionamento, soft skill, o cara aprender a se vender, aprender a se posicionar, aprender a servir, cara. Acho que isso é uma das melhores formas, e a gente aprende muito a servir na EBIL. Acho que esse é um ponto Se virologia, né? porque isso sempre gera, sempre volta, cara. É um negócio que eu acredito muito. Então, acho que dá para aprender muito essas soft skills. A gente preza muito por isso também, por estar entregando não só o conhecimento técnico, a gente está entregando tudo isso que gira em torno também e que agrega muito valor, às vezes até mais do que só o conhecimento técnico puro. Né? Olha, mas era travada. Foi o Everardo que ficou. Tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo. Aí, meu primeiro vídeo, fiz assim uns 10 vídeos para poder juntar tudo e dar um. Ele faz isso comigo também. Ele disse, vou lhe chamar para um podcast. Eu digo, meu Deus! Coisa dessa. Muito bem. Mas é muito bom, é muito legal, é muito bom saber que você está num ambiente que tem pessoas que te impulsionam, que dá um empurrão, né, cara? Sim. Dá um empurrão, independentemente se ele se apaixonou na faculdade, eu acordei um belo dia e disse é ultrassom, ele teve um empurrão, mas o propósito é um só, né? É se doar, repassar conhecimento, aprender mais, porque acredito que quando a gente passa, a gente aprende também muito mais também, porque a gente procura buscar, e é aquele mundo da curiosidade, né? Não, isso aqui, o que apareceu? Eu não começou a fazer esse negócio do hospital, que agora? Eu vou aprender esse negócio com quem? Mas é isso. Beleza, pessoal, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui. Foi nosso primeiro episódio. Muito Acho que prazeroso. foi muito bacana. Bacana Bom, demais. Excelente. muito obrigado. Valeu.